Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo hoje, dia 16 de agosto de 2021. Transmissão simultânea no canal da Suno e também no canal Professor Baroni. Lembrando que estamos na semana de fundos imobiliários, então tem bastante coisa aqui disponível para vocês aqui logo abaixo na descrição. Lembrem de curtir o vídeo, lembrem de compartilhar com os amigos, porque hoje é dia em que é dia de se aprender, é dia de se consolidar o conhecimento, é dia da gente explorar alguns pontos aqui do André Bassi. André, seja bem-vindo, você já é figura carimbada aqui, o pessoal sempre fica aguardando, nesses momentos um pouco mais difíceis, a sua participação. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Obrigado, Baroni, pelo espaço, pelo convite. E algumas pessoas me conhecem, né? Sou um investidor de longa data, e algumas pessoas talvez só me vejam na época que as coisas estão bagunçadas e bulhufadas. Então, eu até fico com medo, talvez, de ver eu aparecendo, mas não, eu não sou o arauto, não tanto das más notícias, mas eu geralmente estou perto das más notícias. Mas bora lá. Pois é, André, eu falei que eu ia ter uma surpresa para você no começo, que você não estava sabendo, e não estava mesmo, viu, pessoal? Mas eu quero que vocês façam um print e vamos viralizar isso daqui, viralizem no grupo de WhatsApp, que é o seguinte, ó, quando a coisa fica feia, eu tirei uma foto do meu teclado, André. Olha só, eu tirei uma foto do meu teclado e quando a coisa fica feia, olha o que acontece. Olha aí. O F1 aparece sua fotografia, ó. Tirei a foto, o teclado fica vermelho, a luz fica vermelha e aparece aqui a sua fotografia. Então, ó, podem dar um print aí, pode viralizar isso aí, André Bassi, quando a coisa complica, o teclado em vermelho, a cotação cai e o F1 aparece o André Bassi. Então, é hora da ajuda. André Bassi, o que está acontecendo com o mercado, André Bassi? Temos muita coisa para levantar aqui, mas percepções iniciais. O que está acontecendo com o mercado? Muito tempo atrás, uma coisa chamada reunião do cupom, que decide um número, decidiu que esse número deveria subir. E é uma coisa que já aconteceu antes. Então, acontece de quando o número está subindo, os FIIs caem. E até o inverso, quando esse número está descendo, os FIIs sobem. A forma elaborada de dizer isso é que fundos imobiliários têm uma correlação inversa com juros. Estou falando, obviamente, da meta Selic, juros meta Selic. Afeta juros presente, afeta juros futuro, afeta toda a curva de juros. Então, não é só presente. Eu estou falando juros, pessoal, não é os juros hoje, é os juros de maneira genérica e geral. E tem estresse, né? Lembre-se, pessoal, que bolsa e fundo imobiliário junta o pior dos dois mundos. Então, às vezes, até está indo bem o imobiliário. Se a bolsa está indo mal, ou se o mundo está indo mal, vai mal. Renda variável, pessoal, varia para baixo. Alas está variando para baixo. Maravilha. Ô, André, você sempre gosta de dar um depoimento que você é um filho da alta, né? Ou seja, você entrou no mercado de fundos imobiliários na alta. E assim, depoimentos pessoais, conversas particulares que nós temos tido, você tem comentado que, poxa, Baroni, nesses últimos 12 meses aí, a minha renda passiva está praticamente dobrando, né? Assim, a gente está conseguindo conquistar ainda mais espaço nesse quesito, né? Então, assim, qual que é a dica que você dá no momento de queda como esse? Assim, você entende que nessas horas focar na renda é o melhor exercício mesmo? Sim, ajuda muito. Talvez nessa questão de renda e retorno eu tenha que abrir a minha corretora para mostrar um negócio para vocês, mas eu gostaria de responder a sua questão respondendo o próprio título do vídeo, né? Até abrir aqui para ver o título do vídeo, porque lá a resposta do título do vídeo responde essa exatamente questão, né? Título do vídeo: o que fazer durante as quedas do FII? Então, ó, pessoal, presta atenção, talvez seja um momento de extrema ênfase desse vídeo agora. O que fazer durante as quedas do FII? A mesma coisa que na alta dos FIIs. Pronto, sobrou. Acho que isso vai sobrar tempo para a gente falar de outras coisas, mas está respondida a questão. Não deve se mudar o comportamento. Se você muda o comportamento na alta para de baixa, você tem uma alta probabilidade de estar executando o algoritmo da pobreza. E quem executa o algoritmo da pobreza, empobrece. É bem fácil essa.
Então, cuidado de mudar comportamento quando baixa. Se você faz uma coisa na alta e outra coisa na baixa, sua riqueza não vai aumentar, pelo contrário, ela tende a diminuir. Boa, aí E fica essa focar na dica. renda funciona, não, focar na renda. Então, sim, focar na renda ajuda a dar tranquilidade. Abra o extrato de vocês vão ver lá os lançamentos azuisinhos, os rendimentos caindo. Isso deveria ajudar um pouco. Não tudo, mas ajudar um pouco. André, e você quando entrou no mercado na alta, isso meio que se perde no tempo, né, André? É difícil falar isso, poxa, 90 e poucos por cento do mercado investe há 2 anos, então é difícil falar isso para essas pessoas, né? Mas tenta transferir um pouco dessa sua experiência para todo mundo aí, de que no longo prazo esse ponto de entrada se perde um pouco. Sim. Quando o pessoal está discutindo ações e fala que de preço, né? Eu falo para o pessoal perguntar, ok, qual que é o preço dessa ação no último dia de Roque Santeiro, na primeira vez que passou Roque Santeiro, só para o pessoal brincar um pouquinho. O preço se perde um pouco, pessoal, porque por duas razões. Uma, que ancorar no preço, sim, dá uns efeitos letéricos, é até bom que se perca. E segundo, que a gente perde a noção. O dinheiro de um ano atrás já vale 30% mais do que o dinheiro de hoje. O dinheiro de 7, 8 anos atrás é o dobro. Dependendo da faixa de 8, 9 anos que você pega, né, a janela de 8, 9 anos é o triplo. Então, se você olha muito para o número antigo, o número novo deveria ser maior? Deveria ser maior. Mas se apegar a um dado não antigo, mas desatualizado, que tem pouca relação com o seu presente, pode também levar você a tomar decisões deletérias. E a gente fala, e eu sei que falar não tem tanto impacto. Pode encaminhar a outra assunto aí, mas eu quero mostrar isso para vocês. Eu estava vendo isso esses dias, porque quando cai, todo mundo discute preço. Eu descobri uma coisa, uma imagem que eu estava mostrando e resolvi essa questão, pelo menos a maioria das questões em fundo imobiliário, na hora. Eu quero ver se trazer essa informação aqui vai ajudar vocês ou não. Você quer compartilhar já ou posso dar outro endereçamento enquanto você compartilha? Outro endereçamento, porque Então, ela tá, tem quase standalone a informação. tá joia. Bom, André, eu vou compartilhar uma imagem aqui que ela pode ser um pouco até chocante para as pessoas. Quer ver? Essa imagem ela é preocupante por um ângulo, mas aliviante por outro ângulo, se é que essa palavra existe ou não. Olha, isso aqui é o título NTN-B, PCA+, né, 2045. Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe um dado muito curioso, que às vezes está passando desapercebido pelo mercado. 23 de março de 2020, esse número, essa data te remete a alguma coisa, André Basso? Deixa eu ver. 23 de março de 2020, né? Foi o grande colapso dos fundos imobiliários, das cotações, etc., né? As mínimas. E olha só, nesse dia 23 de março, quem comprou um título público recebeu IPCA mais 4,95. Ele vem lá de baixo de IPCA mais 3,2, na verdade 3,287 no final de 2019, quando os fundos estavam explodindo as cotações, né? E ele vai a IPCA mais 4,95. E olha que loucura o que eu vou mostrar agora, André. Nós estamos aqui a IPCA mais 4,66. Como diz aqui na nossa terra, estamos a um beiço de pulga do pior momento da pandemia. Por isso que eu apertei o F1 aqui e trouxe o André Bassi para explicar o comportamento do investidor. A gente está quase voltando naquilo que foi a pandemia. Ai, ai, ai. Tá, então é a minha vez de compartilhar um dado. Mas eu queria comentar isso aí antes de compartilhar esse dado. Deixa eu só esconder valor, escondido valor. Cara, olha a interpretação disso. É uma interpretação horrorosa, assim, que é: nós estamos em juros futuros no pior momento da pandemia, que foi a pior crise sanitária, econômica, blá, blá, blá. Parece história antiga, né? Tem um ano e pouquinho isso. E pode piorar mais, né? Sempre há um alçapão. Né? A questão é se a gente abre ele ou não no final do poço. Juros futuros, juros de NTNB longa,
em tetos relativamente recentes, em teto alto, né, valor alto. Pessoal, não é a primeira vez que cai, não é a segunda vez que cai. Então, deixa eu tentar. Essa imagem é terrível, sim, e mostra que a queda tem uma justificativa. Nós temos uma razão para a queda. E uma razão, ela é previsível? Ela é até previsível. Mas não tem... Eu sei que não tem apelo e tal, mas... Compartilha essa imagem aqui, por favor. Vamos ver se chega. O pessoal tem tesão de ver carteira. Então eu não vou mostrar carteira, mas eu vou mostrar retorno da carteira, que é quase tão bom quanto. Isso aqui, pessoal, é a minha conta da XP. Meu cotizador. Eu cliquei em 36 meses, tá? Então isso aqui é um retorno de 36 meses. E em 36 meses, de novo, nesse meio do caminho aí, tem a pior crise de todos os tempos, segundo os jornais dos últimos tempos. 65% em 3 anos. Divide isso por 3 para saber o meu retorno mais ou menos por ano. Com a pior crise de todos os tempos no meio do caminho. Tá vendo isso aqui, ó? Eu quero ver se eu alcanço o mouse. Não, deixa eu ver se eu consigo pôr o mouse lá. Vocês estão vendo meu mouse, sim ou não? Mas supondo que não, cadê? Preciso achar a guia aqui. Vai ficar meio estranho, talvez. Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo esse pedacinho aqui, ó? Isso aqui é essa queda que tá todo mundo comentando agora. Essa aqui, ó, é menor que o cursor do mouse. Eu espero que vocês estejam vendo. Isso aqui é a queda que vocês estão comentando agora. É aqui que sim o preço se perde. E o nosso referencial é muito, 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 muito triste nessa hora. Sem áudio. Aí entra o que você está falando, é perfeito, né? Deixa eu voltar a minha tela aqui, só para mostrar para vocês que existia vida nessa longa jornada do André. Ele investiu com IPCA mais 5,90. Vamos arredondar, 5 IPCA mais 6. Ou seja, o André investiu nisso, e esse gráfico de 3 anos dele mostra que as coisas andam, né? Mas, André, é muito difícil. Você sabe que eu fico refletindo, às vezes a gente fica pensando aqui nos assinantes, nas pessoas, né? Porque afinal de contas, as pessoas esperam um posicionamento, elas esperam alguma informação. E eu sempre fico ali, o que eu posso falar para trazer um ângulo diferente? O que eu posso falar para trazer uma leitura diferente, né? Mas às vezes, André, eu me coloco no lugar das pessoas. Vamos raciocinar comigo, André. 82% do mercado tem menos de 50 mil reais. É muito difícil essa pessoa tolerar uma variação de patrimônio, sendo que ela pode levar para um pré-fixado de não sei quanto, IPCA mais não sei quanto, e ainda ser protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Você concorda que esse setup equivocado do produto de investimento talvez seja o nosso maior grande desafio? As pessoas ainda se guiarem não pelo produto, mas pela rentabilidade exclusivamente? Sim, e lamento dizer que esse problema já tem solução. Ou, na verdade, ele solucionado está. Porque ele não tem como mudar isso. Então, uma coisa que não tem como mudar, a gente lá pode até lamentar, mas vai ser assim para sempre. Esse setup... Calma, oh, vai ser perfeito isso. Nossa senhora, calma aí. 2 segundos. Vai Calma. lá, pode ir. André, eu falo que nós estamos com mais de 1.100 pessoas ao vivo nos acompanhando. O que eu acho que é o mais importante é mostrar a sua calma em conduzir numa situação de tamanha dificuldade para a grande maioria das pessoas. Eu acho que seria muito ruim nós menosprezarmos a dor, a dificuldade e o sentimento das pessoas. Mas é o nosso dever levar a tranquilidade para elas também, né? Sim, sim. Projeta isso aí, mas aliás, não projeta ainda não, calma aí. Tá. Eu sou um filho da alta, eu comecei exatamente, você falou, 80 e tantos por cento é tudo novato. Eu fui um novato em algum momento, e eu fui um novato do pior tipo, filho da alta. Eu entrei porque o coleguinha de Bahia entrou, porque outro coleguinha de Bahia entrou, porque alguém veio com a história de que fazer IPO estava dando lucro lá no Cafundó de 2006, 2007 lá. 6, 7, por aí. Eu, André, acordo a hora que eu quero, trabalho com o que eu quero, sou dono da minha vida, estou independente financeiramente. Eu sou um filho da alta,
Comecei a investir porque o coleguinha de baia começou a investir. Quantos dos meus coleguinhas estão com a mesma independência financeira que eu? Quase nenhum, para ser exato. Um, que quase conseguiu, ele não está ainda, mas ele vai estar lá. E todos os meus coleguinhas começaram junto comigo. O que diferenciou? Eu não quero menosprezar. Você se sente mal em algum momento, você se sente mal, mas não importa muito o que você sente, importa o que você faz. Depois de 2007, 2008, a bolsa desceu. E parecia a árvore de Natal, né? A árvore de Natal vai acendendo, novas luzes, mais pessoas vão investindo. Daí dá ré, né? Daí as pessoas vão saindo, vão apagando a árvore de Natal. Eu continuei, meus colegas não. E foi ano de queda, pessoal. Caía, você olhava o jornal, era crise. O mundo vai acabar, governo isso, governo aquilo, blá, 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 blá. Eu brinco nessa hora que, sim, a gente sente. Mas só vale o que a gente faz. Você pode gostar de ir na academia, você pode desgostar de ir para a academia, a sua célula. Só importa para a sua célula se você foi ou não. Se você foi, você vai ter o resultado de ter ido. Se você não foi, você vai ter o resultado de não ter ido, né? Daí é mais fácil de falar para mim. Temos que cuidar dos sentimentos, porque os sentimentos afetam os investimentos. Mas nessa história de não menosprezar, não cuidar, a gente tem que também falar para as pessoas, olha, você está se sentindo mal, talvez a bolsa não seja para você. A gente tem que pôr a mão na consciência também que funciona para algumas pessoas, não funciona para todas. E pior, a coisa mais triste dessa história, você só descobre se funciona se você tentar, que é o mesmo teste para você descobrir se não funciona. Então, sim, pode acontecer de você estar tendo agora a resposta do que é a bolsa para você. Só que é o pior momento para você descobrir isso. Tomara que você tenha entrado com pouco dinheiro. Você vai descobrir com pouco dinheiro. O triste é quando você testa com muito dinheiro, testa com todo o seu patrimônio. Daí o resultado do teste, infelizmente, é sobre todo o patrimônio. Muito bem. Gente, por isso que eu falo, tá? É porque, assim, tudo é comunicação, né, André? E é sempre um desafio se comunicar com as pessoas, porque o público muda, né, André? A gente começou a falar de fundo imobiliário, foi o BBPO, o SAAG, que trouxe aí 50 mil novos investidores, mas até lá era um deserto completo. Então, o jeito de se comunicar era diferente, a leitura do produto era diferente, a sensibilidade das pessoas eram diferentes, a maneira como essas pessoas vieram para o mercado foi muito mais espontâneo, hoje é muito mais assessorado. Então, quando você traz mais gente para o mercado com assessoramento, a pergunta é, será que a assessoria explicou adequadamente o produto? Então, tem uma série de nuances que a gente tem que falar. E aí, quando a gente se depara por situações atípicas, seja de alta, seja de baixa, as pessoas esperam muito qual vai ser a nossa reação. E eu, o tempo todo aqui, fico tentando balizar qual é o melhor tom para trazer para as pessoas. E dessa vez, aqui agora, nesse momento de baixo, eu estou tentando trazer mais métricas, mais comparações, né? Os nossos relatórios estão recheadíssimos. Vai sair relatório quarta-feira, vai vir análise de uma emissão de um fundo logístico, e eu insistindo em mostrar o gráfico de comparação com benchmarks, para que as pessoas entendam esse movimento que o André colocou ali, né? Que tem as altas e as baixas, mas que no longo prazo a tendência é que os fundos consigam ter bons retornos quando bem administrados. Posso compartilhar sua tela, André? Pode compartilhar. E enquanto você compartilha, eu quero discordar de um itemzinho do que você falou, mas é um itemzinho pequenininho. Você que manda. Não, você que manda. Alta, anormal, baixa, anormal. Eu discordo, cara. O anormal para mim é andar de lado, porque eu nunca vi a bolsa fazer 5 dias seguidos o mesmo fechamento. Isso eu nunca vi. Isso Boa. Eu acharia a coisa mais absurda do mundo. Boa. Você tá certo. Subir, cair. É o que a bolsa faz, pessoal. O que a bolsa faz? Ela sobe, ela cai. É isso que a bolsa faz. Isso aqui que eu achei sensacional é porque eu usei isso uns tempos atrás e eu falei, nossa, quando você falou a história lá de investidores e o pessoal que está sofrendo, isso cai como uma luva, porque quais são as classes de investidores? Segundo o Graham, 1951, tem os investidores que eles são mais qualitativos. Eu quero ter esse patrimônio, não é investimento, eu quero ter esse patrimônio por muito tempo. Então a qualidade é mais importante. Tem os especuladores.
Especulador, no sentido inglês, não no sentido português, é o cara que compra e vende. E aqui, o preço não é importante. É a única coisa que existe. Você só vai ter lucro se vender acima da compra, não importa a ordem, inclusive. Só que a venda seja acima da compra. Beleza. Pessoas que estão nessa live. Se você é o cara qualitativo, você vai achar a live estranha, é o que a gente está discutindo aqui. Especulador, day trader, trader. Se você está assistindo essa live e está achando ela estranha, é porque não faz sentido para você de fato. Você tem um preço de entrada e saída, stop gain, stop loss. Essa live não faz sentido nem para o investidor, nem para o especulador. Essa live talvez seja muito importante, sim, e agora a gente vai falar não para você, investidor, não para você, especulador, a gente vai falar para você, pessoa dessa live. É o pessoal que está perdido, é o pessoal que está na sofrência. Sofrência tipo sertanejo. Sim, começar de qualquer jeito, às vezes impõe a gente nessa categoria de perdidos. E, às vezes, mesmo acompanhado de cair na categoria de sofrência, a gente acha ou tem uma vaga impressão, a gente nunca experimentou isso, é a primeira vez. Então você não sabe quanto você vai sofrer com uma variação. Lógico que eu estou falando variação, não estou falando queda. O que eu já vi de gente sofrendo com alta, mas sofrendo, não, esse negócio está subindo, eu não sei porquê, eu vendo, eu não consigo dormir mais porque está subindo. Por isso, é isso. Você falou... Impressionante. É impressionante. E são sofrências diferentes. É engraçado, você consegue perceber. Talvez não é a mesma pessoa que sofre na alta e na baixa, mas são sofrências diferentes. É incrível como a gente percebe nitidamente aqui, direct, WhatsApp, etc., quando tem esses movimentos atípicos, assim, muito agressivos, para cima ou para baixo. A gente é cobrado aqui, por exemplo, poxa, Barone, a carteira não tem nenhum com status de compra, só tem 3, 4 com status de compra há 2 semanas. Como é que pode? Como é que fica? E agora? Tal. É um nível de sofrência diferente. Agora as pessoas, elas meio que... A vontade de jogar toalha, a vontade de falar, poxa, acabou tudo, e agora como é que vai ficar? E agora vem eleição, e agora não sei mais o que e tal. André, eu acho assim, você investe já também há mais de 15 anos aí, eu não me lembro de, 3 meses consecutivos de completo marasmo. Eu não lembro dessa Depois eu vou pegar os fóruns que eu tenho arquivado de 2013 em diante e te mando. Daí eu vou tentar te lembrar, mas eu também... É difícil lembrar. Permita-me concordar com você. É completamente difícil lembrar. Nesse momento eu vou dar só um desvio rápido. Tem um vídeo de YouTube chamado A Lei de Zipf Law. E é um vídeo que fala começa falando sobre frequência de letras. Tenham paciência com esse vídeo e assistam até o fim, porque esse vídeo ele acaba de uma maneira completamente inesperada. Ele começa falando sobre frequência de letras e termina falando sobre memória, como funciona a memória do ser humano. Quão horrível ela é e quão importante que ela seja horrível, porque indiretamente ela ser horrível define o que é ser humano hoje. Então não lembrar, ok. E não lembrar é a pior coisa desse mercado, porque tem novato que não tem como lembrar, ponto. Mas temos nós que passamos por isso e não lembramos. Você olha o gráfico da queda do dia 20 de março, da grande queda de fundo imobiliário do dia, olhar o gráfico não traz o sentimento do dia, mesmo que você tenha participado. Mesmo que você tenha participado, olha o gráfico, uma experiência completamente diferente de ter vivido. Para quem viveu. Para quem não viveu, é outra experiência. Nós não compartilhamos, os seres humanos de hoje não compartilham daquela experiência, tendo vivido ou não. Olha quão difícil a gente aprender com o passado. E sim, é difícil pra caramba. André, o pessoal está pedindo para você colocar o título do vídeo, se você puder colocar no chat aí, ou pegar o link, você que manda. André, o título da live, quase 1.500 pessoas, André. Veja o prestígio que você nos traz aqui. E o pessoal todo elogiando aqui a sua calma de conduzir. Pessoal, essa eu acho que é o maior valor que a indústria de fundos imobiliários deve ao André Bassi. Eu já falei isso para ele pessoalmente, já falei isso para ele virtualmente,
e vou reforçar aqui, o André, eu acho que ele é o patrimônio da indústria de fundos imobiliários. Ele é agnóstico, ele é bem-vindo em qualquer tipo de canal, em qualquer tipo de casa, em qualquer tipo de contexto. Eu acho que o André, ele merece ser ouvido, e eu falo uma coisa que eu aprendi, tá? Eu às vezes, quando alguém fala assim, pô, Baroni, eu vi a sua live com o André, eu não entendi uma coisa, eu falo, calma que você vai entender. Eu aprendi a entender o André. Às vezes ele fala uma coisa que, num primeiro momento, soa estranho. O que será que ele quis dizer? Assista de novo, daqui 2, 3, 4 dias vai cair a tua ficha sobre o que ele diz. Ele tem essa capacidade de falar com uma forma um pouco diferente, mas que é mais profundo do que a média das pessoas. André, o título da live... Oi. Continua. O título da live é o que fazer. Eu vou dar o meu pitaco e eu queria ouvir o seu. E fique à vontade de discordar. Ou complementar. Eu falo que nessas horas diminui o ritmo das compras, mas aumenta a frequência. Aliás, deixa eu me expressar melhor. Diminui o volume que você está comprando, mas aumente a frequência. Se você fazia 2, 3 compras por mês, faça 15, sabe? Faz sentido? Vai. Pega o bonde aí, pode me corrigir se você achar que eu falei bobagem. Faz sentido. A compra pontual, a compra fracionada ajuda porque faz o tal de eu não comprei o pior preço e eu comprei alguns dos melhores preços. Não é tão diferente quando você faz o estudo de longo prazo, o cara que compra no melhor preço do mês, compra no pior, compra qual preço aleatório. É claro que quem compra no melhor vai ter um retorno melhor. Mas você olha o longuíssimo prazo, a diferença não vale o esforço. Tem diferença, não vale o esforço. Agora, é que nem o Uber que eu usei para vir para casa, que eu tive um dia bem interessante, vale até a pena comentar. Eu vim de Uber. O Uber vai pedir a nacionalidade, e ele vai, preciso de 3.100 euros. Eu falei, no automático, compra todo mês. O cara que precisa de 3.100 euros para acertar a nacionalidade dele, italiana, é o conselho de moeda estrangeira para todo mundo. Compra um pouco todo mês. Não tem sentido econômico nenhum. Comprei alguns baratos, comprei alguns caros. Os baratos ajudam na psicologia. É um efeito psicológico. De fato, nós estamos falando aqui com aquela terceira linha lá do pessoal da sofrência, o pessoal do perdido, que precisa de uma recomendação que funcione. Não precisa ser a melhor recomendação, não precisa ser a recomendação acadêmica. E sim, fracionar participações funciona. Não para todo mundo. Tem aquela pessoa que vai sofrer. O cara comprou, caiu. Pode amplificar um pouco a sofrência desse cara. Pode, tem esse risco. Uma pessoa bem intencionada chegou e perguntou quem é o André, né? É bom falar. O André, na minha visão, resumidamente, ele é o marco zero de tudo isso que hoje nós fazemos. Ele começou a interagir, que antigamente chamava de chat, hoje é live, né? Ele chamava de chat, ele começou a fazer isso na Baster.com, e ele falava desse jeito, lives assim, que era 1 hora, 2 horas, ele explicando, abria informes. Então, ele é o marco zero dessa comunicação direta com as pessoas, que hoje se sofisticou mais, os canais são maiores e etc., né? Mas foi o André que começou com essa história. E tem um livro chamado Introdução aos Fundos Imobiliários, que está na qual edição já, André? Terceira vai para a quarta por conta da nova alteração de legislação, não é tributação. Calma lá, pessoal. Tá certo. André, eu liguei um dia para você, há uns dias atrás, e chorei as pitangas. Falei, pô, André, o pessoal está agredindo muito a indústria de fundos imobiliários, etc. Você sempre com muita tranquilidade. Falei, não, Barão, isso é normal, isso vai continuar acontecendo, etc. Mas eu vou te fazer uma provocação. A Bolsa está caindo. E eu percebi que o ataque aos fundos imobiliários diminuiu um pouco. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco de emissão abaixo de patrimonial, etc. Temos algumas nuances aqui para falar ainda. Mas você acha que a Bolsa está caindo, diminuiu um pouco dessa agressividade? Porque quando as ações estavam subindo, saiu de 100 mil pontos e foi lá para 120, e os fundos imobiliários andando de lado, o pessoal desceu além do fundo imobiliário. Agora parece que baixou um pouco a temperatura. Qual a sua opinião, André? A opinião é câmara de eco. E, lamentavelmente, eu falo não para o nosso público, Baroni, eu falo para você. Você está no centro da câmara do eco, tá? Lamentavelmente. Reverbera. Aquilo que cai é discutido, aquilo que sobe é discutido. Então,
Hoje foi bolsa, hoje foi ações. Daí tira o foco. No dia que fundo cai, daí você está no centro da câmara de eco. Você ouve falar só de fundo imobiliário. Meu dia hoje, completamente aleatório. Eu estava visitando empreendimentos da JHSF, por razões aleatórias, e eu nem tenho ação, para começo de conversa, né? Quase todo mundo que me acompanhava tinha ações, e sim, eu estava mentalmente contando aqui a quantidade de vezes que bolsa caindo, ação caindo foi mencionado no meu dia de hoje. Foi mais de 60 ou 70 vezes. E eu nem ação tenho. Estava num grupo de 7 pessoas, para ser exato. Foi o assunto do dia. Foi o assunto... Olha a frase. Foi o assunto que ocupou o dia. Nenhum outro assunto tinha espaço. Por isso que esse foi o assunto do dia. Então, a agressão, né, foi como se agora, com a benefício, né, do passado, da observação do passado, você percebe que ele foi pontual, ele não foi estrutural. E André, agora off-topic aqui, você foi conhecer o Catarina Outlet, os XP Malls? Eu fui conhecer, na verdade, pessoal, eu até fiz uma piada lá no Instagram, eu não vi se alguém matou ou não, né? O que tem o nome de São Paulo, não tem o nome de São Paulo, voa, chique, não para São Paulo. Eu fui, na verdade, conhecer um aeroporto que está do lado do Catalina. É. E não tive tempo de conhecer as outras propriedades da JHSF. Mas, cara, eu fui conhecer um aeroporto de jatinho, que é a descrição mais curta que tem. Para você entrar no aeroporto, não é entra de carro e vai pro saguão, não. Você tem que passar por um registro na portaria. Você não entra nem, não passa nem na portaria se você não tiver com jatinho lá. E não, eu não estava com jatinho. Fui visitar a localização. Então, sim, a propósito, me contaram que Catarina não tem nenhuma razão extraordinária. É simplesmente o nome da fazenda onde estão os imóveis. Coisa que você aprende. Muito bem, muito bem. Bom, André, voltando agora ao tema fundos imobiliários, né? A gente teve aí algumas incursões de alguns gestores, que na minha visão está custando um pouco caro do ponto de vista de imagem, de comunicação. Essas tentativas aí, aos 48 do segundo tempo, querer virar o jogo, fazendo uma emissão abaixo patrimonial, tentando assim. E aí as pessoas ficaram no limite entre ganhar um jogo com gol de mão ou não, né? Precisando chamar o VAR ou não. Você acha, eu estou dando agora a minha opinião, já falei isso publicamente uma vez ou duas, e vou falar a terceira. Eu, com todo gestor que eu estou tendo a oportunidade, eu não estou ligando para falar isso, mas com todo gestor que eu estou tendo a oportunidade de conversar, eu estou exteriorizando que agora é o pior momento para ficar insistindo com emissões. Porque você tem um mercado de neófitos que está assustado, e estar assustado quando você tinha 100 mil investidores é diferente de estar assustado com 1,4 milhões de investidores. É uma escala diferente. Então, a minha condição aqui de formador de opinião, de analista, de pessoas que está realmente interessado no desenvolvimento do mercado, está freia um pouco. Eu sei que as oportunidades no mercado real estão pipocando. Freia um pouco, espera o mercado assimilar essa queda e depois a gente retoma num outro patamar e em outras condições. Mas eu queria te ouvir, André Bassi. Você acha que o meu raciocínio está coerente? Você acha que os gestores vão nessa linha mesmo ou vão insistir em emitir e fazer um gol de mão, quem sabe? E aí, o que esperar disso nesse momento? Espere que vai piorar e que, surpreendentemente, isso vai facilitar um pouco a discussão da ideia, mas não exatamente a sua vida, a sua, Baroni, não a nossa do público. Uhum. O que eu espero que aconteça aí é o seguinte: vai ficar muito mais evidente agora gestores que fazem emissão abaixo do VP, não importa quanto, se você está preocupado, os caras estão muito perto. Vai ficar fácil, porque vai ter gestor fazendo emissão sobre qualquer justificativa, sobre qualquer profundidade do VP, e vai ter os gestores que não. Todo mundo vai ficar preocupado com os primeiros. Eu estaria mais preocupado em fazer a lista dos segundos, dos que não fazem. Porque eu acredito, Baroni, que vai piorar muito.
O André? bom de morar em São Paulo, e esse foi um dos objetivos de morar em São Paulo, que eu cheguei um pouquinho mais perto do sell side, do lado do vendedor. A lista, a pilha, não é lista, a pilha de emissões planejadas é grande. E a lista de compradores de alguns fundos é maior. Então, eu não só acho que vai ter essas emissões abaixo do VP e perto, como vai ter, e já começaram, e só vão se intensificar as emissões em qualquer profundidade do VP, e, lamentavelmente, vai acontecer. 2. Eu só vou prestar no 2, atenção no 2, que é anotar quem foi. Não vai ser gol de mão, não. A gente vai ser o carrinho que enfia o jogador inteiro com a bola. Por acaso, ele estava na frente, muito bem, dá voadora, enfia o cara para dentro. E a única coisa dessa história toda é que eu quero anotar quem deu o carrinho. Só isso. Muito bem, André. Então me ajude a anotar que nós vamos no mesmo caminho aqui também. E eu acho que tem que ser esse caminho mesmo, sabe? Eu acho que o mercado é livre, ele é autorregulado, então, no final das contas, vai sobreviver, ou vai sobreviver melhor, aquele que conseguir se comunicar melhor, aquele que conseguir vender uma tese melhor e que conseguir crescer de maneira mais sustentável. Quero levantar mais 2 pontos com você com relação a esse tema ainda. Você acha que pode ter, André, agora eu, Baroni, conversando com você, igual a gente fala no telefone de vez em quando, finge que não tem uma quantidade significativa de pessoas nos assistindo aqui. Você acha que pode acontecer um efeito reverso? Eu emito abaixo do VP, dá aquela polêmica danada, tal, e de repente o rendimento por cota, pum, explode. E as pessoas, de repente, subitamente pararem de reclamar? Sim, mas não será efeito geral. Eu espero que aconteça isso sim, numa minoria de casos, não como um efeito geral de mercado. Lamentavelmente, sim, a maioria das emissões abaixo do VP não são para aumentar rendimento, e eles serão lembrados. Existe uma minoria. Detalhe, guidance, né? O cara vai prometer aumentar o rendimento para justificar a emissão. Vai ser fácil ver quem não vai descumprir a promessa. Porque daí vai ser o gestor ruim de conta que emitiu abaixo do VP e a gente vai lembrar do gestor ruim de conta que emitiu abaixo do VP. E a vida do gestor não vai mudar, viu? Não, a gente não vai expulsar esse pessoal do mercado. Eles têm um público. Eu só vou, né? O meu 20% ao ano não foi na base de investimento aleatório, pessoal. Foi na base de memória. André, está chegando também os investidores institucionais, né? Você acha que essas ofertas muito a par e passo com as cotações no secundário pode ser uma porta de entrada importante para esses investidores institucionais? Até saiu no Infomoney recentemente aí que 3 ou 4 fundos de pensão já trazendo dinheiro mais pesado, já com teses aprovadas em comitê. Pode ser uma virada de jogo? E vou colocar uma pimenta nesse tempero, né? E se for, se passar a reforma tributária e definitivamente deixar fundo imobiliário de fora, esse pessoal que estava aguardando pode vir agora com tudo? Não e não, tá? Primeira coisa. Não, aliás, minto, sim e não. Primeiro é a inversa. A reforma tributária é boa para esse pessoal. Como assim? Como diabos a reforma tributária é boa para esse pessoal? Eles são imunes. Eles preferem pagar mais barato. Para eles é melhor fundo imobiliário tributado porque o preço cai. Ponto. Nós receberemos 80% do rendimento e eles receberão 100%. Eles vão pagar o mesmo preço que a gente, vai receber mais. Então, se é uma coisa que esse pessoal quer, é tributação. Primeira coisa. Então, desejar que relacionar a tributação com o institucional imune, que é o caso de previdência, cuidado. Primeira coisa. Segunda coisa. Esse pessoal pode ser o responsável por emissões substancialmente abaixo do VP. Tá aqui o cheque. Me dá as cotas. Em qualquer momento, inclusive nesse em que P abaixo de VP talvez esteja substancial. Então, sim, pode ser importante no momento bom e importante, só que negativamente no momento ruim. Sobre tributação, não, eles não são nossos amigos, eles são nossos inimigos na tributação. É isso, é isso. André, são muitas nuances, são muitos ângulos e perspectivas, né? O pessoal falando, né, o problema não somos só nós investidores, o problema também está no lado dos gestores. É claro, eu acho que o mercado ele é formado por, vou fazer uma brincadeira, por nozes, né?
O mercado é formado por nós, né? Todos nós fazemos parte do mercado, em circunstâncias diferentes, talvez em momentos, em amplitudes diferentes, mas todos nós fazemos parte do mercado. Mas o André colocou de maneira brilhante. Vamos anotando, vamos deixando o mercado se autorregular e aos poucos a gente vai fazendo uma seleção natural aí, né? Seleção natural, bom termo. Para ter seleção tem que ter variação, né? Primeiro a variação, depois a seleção. André, eu estou exagerando, é um assunto completamente inesperado aqui, mas eu estou exagerando, por exemplo, em dizer que os fundos mono, aqueles fundos, né, bem específicos lá, que é dono de 4 lajes naquele prédio, a seleção natural eu acho que meio que já deixou de lado, né? E eu digo por quê, né? Porque a base de cotista desses fundos não cresce, aliás, em alguns casos até diminui, a liquidez, ela é minguante, né? Então, acho que a seleção natural já chegou, por exemplo, nesse assunto, né? Eu acho que talvez a gente esteja diante agora de uma seleção natural de gestores, e aqui talvez seja um grande divisor de águas, né? Vamos ver quem, de fato, vai conseguir fazer uma gestão ativa. Aliás, André, gestão ativa é um termo muito equivocadamente usado, até mesmo por todos nós, né? As pessoas definem gestão ativa como um fundo grande que pode crescer cada vez mais e só, né? E não é. Gestão ativa, teórica, é aquele fundo que pode comprar e vender sem passar por assembleia. Gestão ativa, de fato, é o cara que compra e vende, porque tem fundo que é gestão ativa que nunca vende, só compra. E na prática, ele só compra e ele não é de imóveis específicos, mas ele nunca vende, então ele nunca exerce a gestão de fato, ele só compra. Gestão ativa tem um sentido claro, necessário em fundo de papel, né? Porque a carteira vence, então tem que comprar coisa nova frequentemente, inclusive temos exemplo de fundo que está comprando abaixo da sua taxa de venda, da sua taxa de recompra, e, portanto, tendo problema de alocação. Gestão ativa, pessoal, gestão ativa é mais cara, ponto. Então, ela tem que gerar um resultado acima do custo. Não é porque a gestão ativa que é bom, pelo contrário, tem que gerar um resultado acima do custo, que é maior que outros fundos de gestão. Dita gestão passiva, não é passiva, né? Fundos de imóvel específico, né? O antônimo de gestão ativa é imóvel específico. Literalmente imóvel descrito no regulamento. É isso. André, eu quero encerrar mais essa pergunta, já estamos 42 minutos de live, depois a gente vê se tem alguma questão, mas eu fui passando o olho e fui tentando encaixar alguns assuntos, tá? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica, se preparem aí que eu vou fazer a última para o André e depois a gente puxa umas 2, 3. Eu fiz uma brincadeira e você melhorou a brincadeira, né? Eu fiz que seria o gol de mão aos 48 do segundo tempo, e você fez o gol com um carrinho empurrando o jogador para dentro do gol todo, né? A pergunta para você é: você acredita que a alavancagem, quando a captação falha, quando a captação não evolui da forma correta, você acredita que essa alavancagem é quase que esse carrinho empurrando para dentro? Como é que você enxerga esse tema dentro da indústria hoje? Enxergo assim. Fundo pequeno não deve fazer alavancagem. Alavancagem é uma coisa que depende de patrimônio para fazer. Porque a gente viu a inversa, né? Nascer alavancado com uma estrutura pequena, coloca nessa situação que você comentou. Eu sou obrigado. Não, tudo em que você é obrigado pode acabar mal. Provavelmente vai acabar mal. Principalmente em finanças. Então, a alavancagem, para ser benéfica, ela não pode te obrigar a nada. E a gente já tem exemplos disso. Os fundos que foram obrigados a fazer coisas ruins por causa de alavancagem. E não é dívida, não, CRI, não. Às vezes comprei imóvel e não tenho dinheiro para pagar, que é uma alavancagem. O cara não é tecnicamente alavancado. As obrigações dele superam seus ativos. Se o fundo está alavancado, ele é obrigado a emitir. A obrigação de emitir para pagar uma alavancagem, não por dívida, qualquer obrigação, se mostrou horrível. Essa, não. Ponto. Aprendemos isso, de novo, memória. O que nós aprendemos com os exemplos recentes e não tão recentes? A alavancagem mais pontual está fazendo mais sentido. A alavancagem que encaixa contrato com dívida, porque quando dá errado também é um problema. Então, de novo, vamos pegar a função aprendizado aí. As alavancagens que deram errado são fáceis de identificar as características.
De novo, a alavancagem não é só dívida, é comprar sem ter o dinheiro. Claro que CRI é uma forma disso. Então, é que quando a gente fala alavancagem, se a gente não abrir os casos, a gente vai condenar o mecanismo e não a consequência do mecanismo. Uai, eu posso beber água e me manter saudável. Eu posso beber, acho que são 7 litros, né, mata uma pessoa. A infame, a triste história, né, do Hold You E for a Pee, né, a promoção de beba água e quem mijar por último ganha um Wii, né, um computador. Morreu uma mãe, assim, queria ganhar um jogo pro filho. A água mata de bebê. André, você disse tudo. E eu sou muito a favor disso. Eu acho que em qualquer circunstância em investimentos, e aí eu trago para fundo imobiliário, que é a nossa zona de trabalho aqui, quando você condena um fato genericamente, você atribui que todo mundo que fizer isso está errado, não só a alavancagem, mas em todos os contextos, você corre um risco grande de gerar um extremo na análise que não é saudável para você como investidor, não é saudável para sua carteira. Você invariavelmente vai tomar decisões assim muito mais no emocional do que o racional. Então, racionalizar a decisão é mais prudente, na minha visão, dentro de uma estratégia de longo prazo. André, está chegando aqui algumas perguntas, vamos ser bem telegráfico aqui, como diz o nosso amigo Carlo Caucci. A primeira delas, quanto tempo o André demorou para ter uma carteira madura? Até eu virar um investidor de verdade, assim, o André de hoje olha e fala assim, não, a partir desse momento não é o André filho da alta, é o André que vai sobreviver, que vai estar fazendo coisas razoáveis no mercado. Acho que foi mais de 1 ano e meio, viu? Pelo menos. 2007 foi os primeiros negócios na Bolsa. Não antes de 2009, eu não deveria estar trabalhando assim como eu trabalho. Eu evolui rápido. Mas ainda assim, foi 1 ano e meio para 2, 3 anos. Muito bem. André, você vê risco de fundo de CRI quebrar? Bom responder esse tipo de pergunta. Fundo de CRI normal, não. Mas já está na Bolsa fundos de CRI que já quebraram. Então, a resposta é sim, porque já aconteceu. Sim. Por isso que tá no fundo de CRI, tamanho é documento mesmo, né? Tamanho e relatório. Eu já percebi que fundo que quebra não tem relatório. Exatamente. Nós não vamos falar desse fundo porque é desnecessário, vai gerar ruído desnecessário, mas eu sei qual que o André está falando. Não é um fundo que está no home broker de vocês, possivelmente vocês nunca viram o código dele, mas sim, existe. Tá bom? Mas, como o André está falando, é uma exceção. Se a gente começa a pilhar a exceção, pode correr um risco. E esse fundo, inclusive, André, teve um passivo lá que está para se resolver até hoje, né? Não, sim. Não tô falando do PABI, não. Tô falando de fundo de CRI, viu? Não, sim, eu sei qual que você está falando. Não é do PABI, não. Esse aí ficou para a história. Cara, o que já aconteceu é assim, né? É isso aí. Bom, André, alguém falou alguma coisa aqui. Aqui, achei. Isso aqui é um assunto polêmico, às vezes as pessoas até me perguntam quando vê uma live sua, lá, principalmente Cotimar, lá, que você fala alguma coisa desse jeito, né? Em consideração que você não aconselha se aposentar com fundo de papel. Se eu tiver uma carteira 100% em papel, com quanto tempo da aposentadoria eu consigo virar para tijolo? Então, ele faz sentido o raciocínio dele. Quero ganhar muita renda agora, vou reinvestir tudo que eu posso. Bom, agora eu vou aposentar. Quando eu tenho que virar essa chave? Porque a renda vai cair, né? Então, sim. Cara, aposentadoria tudo ou nada eu sei que é normal, mas é triste. Vire em 3 anos. Porque você vai ter que estudar os fundos de tijolo e se é uma coisa que aponta que a pessoa vai perder dinheiro no mercado, é mover a carteira inteira. Seja renda fixa para renda variável para renda fixa, renda variável para renda variável. Então, mova a carteira devagar. Eu chuto que se você for bem na cabeça, você vai ter uns 20 fundos. Mova um por mês. Leve 2 anos para fazer essa transição. Muito boa dica. Estamos numa tempestade perfeita para os fundos imobiliários. Elevação de juros, elevação do custo da construção, muito ruído político. Mas vai passar e o ciclo vai inverter. Verdadeiro ou falso, André? Vou fazer uma brincadeira aqui. Olha, verdadeiro pelo menos pelas minhas mãos. Eu estava contando aqui quantas vezes eu ouvi tempestade perfeita na minha vida. Mais do que eu tenho dedos na mão. Então, esse termo, tempestade perfeita, você já ouviu mais do que 10 vezes. Cara, se eu tivesse ganhado R$1 para 100 parâmetro, só na crise do Covid, eu tinha feito um dinheiro considerável, viu?
Gente, muitíssimo obrigado, André. A ideia era fazer um bate-papo aqui com você. Passou rápido, 50 minutinhos, mais de 2.000 pessoas nos acompanhando. Pessoal, não é fácil estar do lado de cá nessas horas. A gente sabe do peso da responsabilidade, mas, por outro lado, nós temos a obrigação de estar aqui com vocês juntos o tempo todo, trazendo as informações e trazendo a nossa visão. O que fazer na queda? Sinteticamente, como o André colocou, é fazer o que você sempre fez. Continue estudando, continue aprofundando, mantenha o equilíbrio, continue aportando racionalmente, continue debatendo, continue discordando, continue concordando, mas faça alguma coisa para se sentir melhor como investidor. Eu vou falar uma historinha que eu já contei, mas eu quero repetir. Dentro de um avião, piloto, copiloto, comissários, pessoas que viajam com frequência, pessoas que viajam pouco e pessoas que estão viajando pela primeira vez. Voo noturno, começa aquela tempestade, relâmpago para todos os lados. Aquelas pessoas estão exatamente nas mesmas condições de risco. O que vai diferenciar a percepção do risco e a percepção de o que vai acontecer depois é o conhecimento. Né? O piloto com aquela pessoa que está viajando pela primeira vez, elas estão na mesma condição de risco, mas o conhecimento é que vai ditar o comportamento dela ao longo do voo e depois do voo, né? Depois da turbulência, tudo. Então, André, eu e várias outras pessoas aqui que estão nos acompanhando, nós estamos nas mesmas condições de risco, nós estamos investidos do mesmo jeito que vocês, mas o que está diferenciando o comportamento de cada um talvez seja o nosso conhecimento. Correto, André Bassi? Correto, correto. Inclusive, falar que o taxista de hoje me deu uma lição nesse quesito, inclusive, sim, Sério? ele que ministrou a lição, porque ele falou que, eu falei que o assunto dele ir para a Europa, porque eu falei de avião, e falou, nossa, eu nunca voei de avião. Eu falei, daí eu zoei ele, nossa, você vai voar de avião em cima do mar pela primeira vez, né? E aí tentando botar medo nele, e daí ele comentou comigo, não, mas é que eu já peguei trepidação de avião. Como você já pegou trepidação de avião se você nunca voou de avião? Não, é que eu saltei de paraquedas. Eu quero botar medo no cara de avião balançar e o bicho saltou de paraquedas. Qual é, né? Aí inverteu em você, foi uma invertida, colocou no corner, né? É isso aí. Gente, boa semana para todos vocês. Mais uma vez eu lembro que estamos na semana de fundos imobiliários. Amanhã eu tenho live com o gestor do LVBI. Nós vamos falar aí sobre o mercado logístico e vamos falar também sobre o fundo e etc. E depois de muitos pedidos, surpreendentemente, aliás, André, eu tenho sido surpreendido com algumas coisas. A CVM tem procurado solicitar aos administradores, aos gestores, que reaprovem algumas matérias, porque os fundos, faz sentido, né? Os fundos crescem muito, os fundos mudam de patamar. Poxa, você teve uma aprovação quando era 2.000 cotistas, agora você está com 200, então você tem que reaprovar algumas coisas. Faz sentido de certa forma. E aí, André, eu vou fazer uma live com a Valora. O pessoal está pedindo para aprovar, para passar sobre os pontos do Valora, lá do VGIP, que está pedindo aquelas alterações de CRIs estruturados na mesma casa, etc., né? Aqueles conflitos lá naturais. E eu vou fazer uma live para que possa explicar isso, o gestor vem para explicar. Então, muita demanda, olha que curioso, muita demanda do investidor para fazer a live e muita demanda do gestor pedindo ajuda, tipo, Baroni, está chegando muita dúvida, muito ruído, eu estou lendo muita coisa em fóruns, grupos, está completamente equivocado, eu peço espaço para aprovar. E o pessoal sabe que aqui chegou, todo mundo é bem-vindo, é só pedir que a gente abra espaço mesmo. Então, surpreendente esse momento da indústria, né? Os dois lados pedindo. Sim. Eu não lembro de cabeça quais são os outros itens, se tem outros itens nessa assembleia, mas você vê que pode ser para vocês, todo mundo verem que pode ser uma tecnicidade. Essas reaprovações é porque teve um documento novo da CVM, então teve aprovação antes, tem uma regra nova, paciência, não importa se você teve aprovação antes, e em alguns casos, o fundo que fez a aprovação esqueceu de comentar no prospecto que ele fez a aprovação e ele perdeu a aprovação. Então, às vezes, isso é por tecnicidade. Teve aprovação no passado? Infelizmente, não vale mais, tem que fazer de novo, por tecnicidade. O André, só uma coisinha aqui para a gente encerrar com chave de ouro. Deixa eu ver se eu consigo. Só um pouquinho.
Deixa eu ver se eu consigo. Só um segundo. Me corrija se eu estiver errado, André. Esse é o seu livro. Vê aqui, peraí. É esse? Vamos ver, vamos ver. Ah, esse sim, ó. Introdução aos fundos de investimento imobiliário. Aí o pessoal 2014, eu acho. é isso aí. Então é isso, Olha, ó, um primeiro obrigado, mais obrigado. vendido em imóveis. Veja se isso não é um patrimônio histórico da indústria de fundos imobiliários. Ele costuma ser primeiro vendido, ultimamente nem tanto, tá? Eu sei que eu não sou o primeiro de vendas, mas de vez em quando eu fico. Então, olha, pessoal, agora eu vou fazer merchan mesmo. Pode O fazer. Baroni tem livro também, e ele tem canal do YouTube. Um cara me falou assim, André, eu vejo você no seu canal do YouTube. Que canal do YouTube que eu não tô sabendo? Você é sócio lá do Arthur, viu? Todo sábado você está lá batendo ponto tal, então o pessoal já associou. Mas é isso, mas é merecido estar em segundo lugar com o André Bassi em primeiro. Para mim, está tudo certo, está tudo em casa. André, obrigado, valeu, e é isso. E quando eu precisar de novo, né? Quando eu precisar de novo, cadê? Para a gente encerrar, aí sim com chave de ouro. Quando eu precisar de novo, deixa eu ver aqui. Aí. Então, quando. Eu sou ruim para mexer com esse negócio, estou ficando velho, viu, André? Então, quando precisar de novo, aperte o F1 que o André aparece. Ó. Tá lá no Arthur. Tem um fato relevante complicado, aperta o F1, aparece o André Basso para explicar, tá certo? Ó, André, estão falando para você sortear aí no livro, depois você sorteia aí, você dá um jeito de fazer esse sorteio aí, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado. Vou encerrar essa live exatamente com esse teclado aí. O problema é complicado, aperta F1. Fundo imobiliário está caindo, fundo imobiliário está subindo, você não está entendendo o que está acontecendo, aperta o F1 que o André aparece. Boa semana, obrigado, André. Boa semana para todos nós, né? E não querendo desanimar vocês, mas ano que vem é ano eleitoral. E se é uma coisa que acontece na Bolsa e ano eleitoral, é agito. Então, sim, boas semanas para todos nós. Valeu, gente. Tchau, tchau.